Olá, eu sou Paulo Tenório, médico ginecologista, estou aqui para mais um Momento Saúde. Hoje nós vamos falar um pouquinho de uma coisa que está muito em moda, que com certeza vocês já devem ter ouvido e que revolucionou o mundo no tratamento da obesidade e trazendo muitos benefícios para todas as mulheres, para homens também. E tem uma grande função em relação a todas as doenças e a qualidade de vida das pessoas. Vou falar hoje para vocês sobre as canetas emagrecedoras. Vocês devem conhecer pelo nome comercial, que foi o primeiro que foi lançado, que ficou mais famoso no mundo. Na verdade, foi uma das drogas, dos medicamentos mais vendidos em todo o mundo, que é o Ozempic. Hoje nós não temos só ele, nós temos outros tipos de canetinhas emagrecedoras e até com drogas diferentes. Mas qual que é a grande vantagem? Por que ela revolucionou no mundo? Essas canetas, elas têm a medicação dentro dela e elas são aplicadas numa frequência, dependendo da situação, semanal, a cada 15 dias, mensal. Isso é muito variável de como nós estamos fazendo o tratamento. Mas qual que é a vantagem delas? É que elas foram primeiramente estudadas para tratamento da diabetes. E foi visto que sim, o uso delas diminuía a quantidade do açúcar, dava um controle diabético bem melhor do que as outras medicações, os comprimidos e a insulina que era tomada diariamente. Essas canetinhas eram as canetinhas que o próprio paciente se aplica, subcutâneo, bem simples, praticamente indolor, e descobriu-se nos estudos que ela, além de ter o controle da diabetes, melhorava em muito a questão do peso. Então, as pacientes, homens e mulheres que utilizavam essas canetas, perdiam muito peso, chegando a cerca de 20% do seu peso com o uso delas. Foi-se utilizado para controle da obesidade. E aí que nós tivemos uma revolução e um efeito sensacional delas. Elas são fantásticas porque o fato de controlar o peso, a gente diminuir 20% do peso com o uso das canetinhas, a gente controla as doenças cardiovasculares, a gente controla pressão alta, diabetes, a gente controla o peso em relação também aos tumores. A gente sabe hoje que o fato da gente diminuir o peso diminui o risco de vários tumores, como por exemplo a questão da mama, e diminui bastante, também cerca de 20%, a chance de morrer por doenças cardiovasculares. Então, o efeito dela, tendo um controle adequado em relação ao peso, tem um impacto enorme em relação também às doenças do coração, infarto, hipertensão, diabetes, e diminuindo a chance de morrer por essas doenças. Então essas canetinhas, elas vieram para revolucionar. Porém, apesar delas serem sensacionais, o efeito delas serem fantásticos, elas não são também completamente milagrosas. Se a pessoa que estiver utilizando ela, não mudar o seu estilo de vida com uma alimentação saudável, com uma atividade física, parou de usar a canetinha, parou de ter o seu efeito, volta a ganhar peso novamente. Então ela vem como um coadjuvante, como um auxiliar para o controle da obesidade. Tem um impacto tão bom quanto, por exemplo, as cirurgias para a obesidade, as cirurgias bariátricas, com a vantagem delas serem medicações e serem reversíveis. A aplicação, nós temos ainda um grande problema, que é o custo. Ela tem um custo ainda elevado, tanto o Ozempic, a semaglutida que eu falei, como as outras. O custo ainda é bem elevado mensalmente. Nós não temos ainda no SUS, porém é capaz de, no futuro próximo, nós termos ela, devido a esse impacto de controle, esse impacto de diminuição na chance de morrer dos pacientes. Então, logo mais, provavelmente a gente é capaz de tê-las disponíveis também, mas atualmente não. Custo elevado e apenas comprando, custeando, não tendo no serviço público.
O fato dessas canetinhas elas diminuírem a obesidade, elas promovem uma proteção também em relação a alguns tumores. E a gente pode utilizá-las, inclusive durante o tratamento. Por exemplo, da minha especialidade, que é a questão do câncer de mama. Elas diminuem o peso e pelo fato de diminuir o peso, há um controle, há uma diminuição da chance do câncer de mama, por exemplo, ele voltar. Então, assim, é um impacto tremendo, é um impacto fantástico, por isso o grande sucesso delas. Agora, elas devem ser, a partir agora do mês que vem, a partir de junho, essas canetinhas não podem mais ser compradas sem receita médica, sem retenção da receita, porque houve um uso, o grande sucesso, houve um uso indiscriminado. Então a gente precisa ter sim um acompanhamento, uma prescrição médica, porque também elas não são isentas de efeitos colaterais. Nós temos que lembrar que o fato da paciente utilizar as canetinhas, ele perde gordura, mas pode perder um pouco também de musculatura. Lógico, a gordura é uma grande perda, mas também há a perca de músculo. Então, junto com o uso das canetinhas, como eu falei, uma atividade física, uma alimentação adequada, vai evitar que essa perda de peso não seja também precária em relação à questão muscular. E um dos efeitos também dela que a gente tem que acompanhar e avaliando é o fato de refluxo, o fato de constipação, porque elas funcionam, além de agir no cérebro, age também diminuindo o movimento gástrico, o movimento do estômago, o movimento do intestino, e aí o paciente come menos, ingere menos caloria e perde peso. Então, assim, fantástico, é mais uma opção de tratamento, uma opção que tem um resultado muito bom, mas tem que ter um acompanhamento médico, porque essas são medicações que têm seus efeitos colaterais e deve ter um acompanhamento para controle conforme o paciente vai utilizando. Elas vieram para revolucionar, como eu falei, e fica aí a opção para vocês discutirem com seus médicos para controle também, além da diabetes, mas controle também da obesidade. Um beijão!